Olá, meus amigos telespectadores, a partir deste momento você passa a acompanhar o programa Saúde em Foco, né? O programa Saúde em Foco de hoje está simplesmente imperdível, né? Nós estamos aqui hoje, nós vamos falar da saúde, né, empresarial, tá? Que deve ser comentado também, porque muitas empresas estão doentes e outras já morreram, né? E para isso, né, para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui os meus amigos, eles que são engenheiros, né, o Danilo, né, e o Caio. Danilo, que já está aqui, o Caio já está a caminho, daqui a pouco vai chegar, né? E nós vamos iniciando aqui a entrevista, né, com o engenheiro Danilo. Bom dia, Danilo, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco no programa Saúde em Foco. Um bom dia, seu Aparecido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E estamos aqui para poder comentar um pouquinho sobre as dificuldades e todos os detalhes aí dessa pandemia e a influência dela dentro da construção de uma forma geral aí, que tem trazido alegria para alguns e tristeza para outros, né? Então é um momento difícil e que precisa ser realmente comentado, conversado para esclarecer as coisas e tentar ajudar as pessoas que estão se sentindo um pouco perdidas. Nós sabemos, Danilo, que o impacto, né, dessa pandemia, dessa crise, né, mundial, afetou muitas empresas. Foram milhares e milhares de empresas que foram fechadas, né? E nós sabemos que o impacto foi muito grande e não foi diferente também com a construção civil, né? Mas a pergunta seguinte quais as inovações que foram utilizadas dentro da empresa para manter o contato do cliente com a obra e com a construtora no período de pandemia? Falando, sim, é claro, né, sobre a Engelar, né, que é a construtora e incorporadora, né, da qual o Danilo e o Caio são sócios proprietários, né? Quais foram as inovações para vencer essa situação, esses obstáculos, esses empecilhos? Como você mesmo comentou, né, seu Aparecido? Então, nós passamos por um momento muito complicado. E logo no início da pandemia, que foi a parte mais bruta de impacto mesmo, a princípio foi lockdown, então parou-se tudo. Não tínhamos mais material para poder executar as obras, não tínhamos mais liberação para poder permanecer com o escritório aberto. Então, qual foi a medida que nós tomamos para conseguir manter esse contato com o cliente e entregar um feedback da parte que dava para ser feita, né, internamente, como projeto, esclarecer dúvidas com relação ao projeto, modificações, que eram as coisas que davam para se trabalhar, no entanto, porque sem material a gente não tinha muita expectativa do que fazer dentro das obras, era mais serviço interno, serviço de escritório, né? Então, o que nós procuramos fazer? Videoconferência, né? Utilizando as mídias sociais, WhatsApp, Instagram. Então, foi as ferramentas que nós utilizamos para conseguir manter essa conversação, esse diálogo com os clientes. Com o cliente. Exatamente. Foi a forma mais rápida e que dava mais interação. Então, a gente conseguia fazer essa videoconferência, espelhava a tela do computador nosso com um projeto, e com clientes que às vezes nem eram daqui. Nós até atendemos uma cliente lá de Guaratuba, que a mãe dela estava fazendo investimento aqui na cidade, então foi esclarecendo dúvidas, fazendo modificação de projeto. Foi a forma que a gente conseguiu montar aí para poder vencer essa barreira que a pandemia impôs para a gente aí no dia a dia. Porque com essa paralisação, né, houve um índice alto de desemprego também, né, Danilo, na área da construção civil, né? Nós vemos aqui que em agosto a taxa de desempregados no Brasil chegou a 13,7%.
quer dizer, aproximadamente aí 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E agora a gente já está vivendo uma outra situação, né? Eu acredito que a perspectiva é de grandes melhoras e crescimento para o ramo da construção civil. E você me diria, principalmente focando no pós-pandemia, né? Olha, seu Aparecido, eu acredito que a expectativa é grande. Nós aqui somos, de certa forma, privilegiados. A nossa região é uma região muito forte na área da construção civil, também da agricultura. E eu acredito que esses estão sendo as bases para conseguir aquecer de novo a economia e fazer com que as coisas entrem novamente no eixo. E realmente o desemprego é iminente, aconteceu, ainda está acontecendo, muitas pessoas ainda estão perdendo seus empregos, porque leva um tempo para que se reestabilize de novo, né? Então, o que a gente tem visto é que a pandemia ela foi um divisor de águas. Então, para quê? Para que as pessoas se reinventassem, para que se adaptassem à realidade. Então, era uma coisa inesperada, ninguém consegue programar uma pandemia dentro de um escopo dentro de uma empresa, entendeu? É uma coisa que você não consegue prever para quando, nem como vai ser feito para sair disso. Então, a forma que a pandemia entrou foi realmente, como eu falei, um divisor de águas, né? Então, quem se reinventou e conseguiu passar por esse obstáculo de uma forma mais confortável, conseguiu permanecer. Já outras pessoas muitas empresas, inclusive empresas de grande porte, mas que tinham uma mentalidade um pouco retrógrada, um pouco antiga, que não se dava ao luxo de tentar inovar ou tentar entrar numa era digital, que é o que a gente vive, já não é de hoje, na verdade, né? Não conseguiu superar. Então, muitas empresas fecharam ou estão prestes a fechar também, infelizmente. E isso aí acarretou o desemprego. Porém, muitas empresas que conseguiram passar por essa barreira da pandemia e reinventaram, estão fazendo justamente o contrário, estão fazendo contratações, inclusive dentro do setor da construção civil. Hoje, uma das dificuldades que a gente tem enfrentado é a dificuldade de encontrar mão de obra. Então, assim, tem serviço, tem demanda, mas não tem mão de obra, entendeu? Então, não está encontrando mão de obra. De tamanho o número de construções, de pessoas procurando, para que, de certa forma, acho que fazer um investimento Justamente. né, tentar ter outra fonte de renda, porque a pandemia ela fez isso com as pessoas, né? Eu preciso de uma outra fonte de renda, porque se caso acontecer algo aqui, eu tenho um plano B. Então, a gente viu a construção civil crescendo muito por conta disso daí, uma forma de uma renda extra, um plano B, né, para superar. Justamente. E também, Danilo, o que a gente observa é de que o reflexo dessa pandemia, principalmente na produtividade, né, do material de construção, e a gente ouve muita reclamação, né, de construtores, enfim, devido à falta, né, de produtos, né, da área da construção, e o preço, né, que subiu assim, um índice de aumento chegando na casa aí de 80%, mais ou menos. O que você teria a me dizer sobre essas duas questões? Essa foi uma das realidades que nós enfrentamos e que continua acontecendo. Então, alguns materiais que são materiais essenciais, né, para a construção civil, parte de ferragem, cimento, lajota. Então, assim, são materiais que estão escassos. A pandemia forçou com que as empresas diminuíssem a produção por conta do número reduzido, né, de trabalhadores dentro das empresas. E eles mantinham um estoque, né, um estoque de segurança. E esse estoque baixou. Com a volta agora da construção em alta, a demanda ficou muito maior do que o estoque que eles tinham. Então, o estoque foi baixando, e hoje a gente está enfrentando essa realidade. Então, são preços
aumentando a cada semana, entendeu? Semanalmente, tendo aumento de preço, né, nesses insumos básicos da construção civil. E a procura muito grande, o que acaba acarretando no quê? Demora para entrega. E essa demora, o aumento de preço dificulta na entrega dos empreendimentos, dificulta realmente a fazer com que a produção seja mantida da forma que estava anteriormente, né? Quando o mercado estava mais estabilizado com relação aos insumos, né? Muito bem. Já chegamos aí praticamente no final do primeiro bloco, né? Nós vamos aí para o nosso intervalo comercial e em seguida nós já retornaremos à programação com o engenheiro Caio, ele que é sócio proprietário do Danilo, da empresa Engelar, tá certo? Vamos então para o intervalo comercial e já voltamos. Vamos entrevistar agora no próximo bloco o engenheiro Caio e depois no terceiro voltamos com o Danilo, né? E depois fechamos o quarto bloco com o Caio novamente, ok? Vamos então para o intervalo comercial e já voltamos. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 997 36 70 32. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Maicon, diretor e professor da MM Music, escola de música e loja de instrumentos musicais online. E você quer se tornar um músico, um cantor? Nós podemos te ajudar. Aulas de violino, violão, teclado, técnica vocal e muito mais. Avenida Mauá, 1008, todas as quintas-feiras e sábados. Entre em contato através das nossas redes sociais, pelo telefone e venha estudar conosco. MM Music, escola de música em Maringá. Quer que sua obra seja executada com excelência? A construtora Engelar pode te ajudar. Fazemos a administração e execução de obras, elaboração de DISO para a Receita Federal, financiamentos da Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, encaminhamento de documentos para averbação e abertura de matrícula e plotagem de projetos de diversos formatos. Faça seu orçamento com os nossos especialistas. 44 99879 3999 e 44 99722 8830. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Somos a geração que compartilha ideias e colabora para construir. Que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. Somos a geração que gosta de viver experiências únicas. Que enxerga professores como mentores e a sala de aula como um campo aberto de possibilidades. Venha ser Geração Unicesumar. São mais de 60 cursos de graduação. Vestibular agendado. Inscreva-se. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias. Nós temos comprometimento com o seu evento. Há mais de 20 anos, atendendo os mais diversos eventos com a qualidade e a responsabilidade que nos credenciam cada vez mais a pessoas que se tornam clientes e amigos e com satisfação total em cada detalhe da sua festa ou evento. Seu evento
ainda mais especial. Flores e delícias decorações. Flores e Delícias Decorações. Quem conhece, confia e recomenda. Muito bem, meus amigos telespectadores, voltamos aí do intervalo comercial e agora, conforme anunciado, vou estar aqui conversando com meu amigo, né, o engenheiro Caio, ele que é um dos sócios proprietários da Engelar, né? Primeiro bloco nós falamos ali com o Danilo e agora aqui com o Caio, né? Falando da Engelar, construtora e incorporadora, da qual você é um dos sócios proprietários, qual é a prestação de serviço que a Engelar oferece para a sociedade, Caio? Bom dia, um prazer, uma honra ter você conosco aqui no Saúde em Foco. Muito bom dia, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Basicamente, a gente pega desde o começo a primeira ideia que o cliente chega na nossa empresa e a gente tenta fazer o possível para aquilo virar realidade com a maior competência possível. Muito bem. E, no caso, tem muitas pessoas que estão em sintonia com o programa, né? Agora, e pessoas que às vezes têm desejo de construir a sua casa própria, às vezes pessoas que não têm noção de como que funciona essa questão da construção, Caio. A dificuldade é muito grande ou é uma coisa simples, não é bicho de sete cabeças, conforme muitas pessoas pensam. Você teria a dizer ao nosso telespectador que tem um desejo de construir, talvez para a realização do seu sonho da casa própria, ou até mesmo para vender como uma alternativa B, C ou D de rendimento financeiro? Então, Aparecido, eu não diria que é um processo difícil, ele é um processo um pouco demorado e um pouco trabalhoso, porque a partir do momento funciona da seguinte maneira: cada prefeitura ela trabalha de um jeito um pouco diferente dependendo de onde você está, seja Maringá, seja Sarandi, seja Paysandu. Aqui na região cada um tem um processo diferente, porém todos eles têm o mesmo padrão. Você tem que fazer a aprovação do projeto para conseguir um alvará de construção e fazer a execução da obra. O que precisa para conseguir essa liberação, que seria o alvará de construção? Você precisa, primeiro, procurar um profissional habilitado, mostrar a documentação do terreno, o que você quer mais ou menos, se é uma casa, se é um prédio, se é um salão comercial. E esse profissional vai te orientar exatamente qual que seria o processo padrão. No caso, vamos colocar como exemplo, eu vou construir uma casa em Sarandi, que é o principal foco nosso ali. Você procura a gente, no caso, com o documento do terreno, nós fazemos um esboço para você, mais ou menos o que você queira, a gente troca uma ideia, conversa certinho, e a gente chega num esboço. Você falou, ok, vamos fazer, é isso daí? Eu vou finalizar todo o projeto, terminar tudo certinho e dar entrada no processo da prefeitura com o alvará para pegar o alvará de construção. Uma vez que esse alvará está na nossa mão, a gente está liberado para começar a obra em si. No caso, fazer fundação, estaqueação, gabarito, tudo certinho. Aí, uma vez que essa obra ela é concluída, que já está tudo pintado, está todo com elétrica, portão, azulejo, tudo pronto, finalizado, aí vem a parte de documentação final dessa residência. A gente tem que entrar com um pedido de habites, certidão de construção, que são ambos os documentos que você precisa para fazer a verbação da sua residência na escritura do terreno, no caso, para deixar a casa lisa, legalmente. Existem muitas pessoas que às vezes começam uma construção, né? Às vezes de qualquer maneira, né? Sem um conhecimento técnico, às vezes contrata lá um pedreiro, até que trabalha bem, profissionalmente falando, mas não faz o que deve ser feito, por exemplo, contratar um engenheiro. Quais seriam as consequências que essa pessoa teria ao fazer uma construção
dessa forma, quais seriam as consequências por esse procedimento totalmente errado, né? Que a gente sabe que tem muita gente que faz e às vezes não mede as consequências, às vezes não tem conhecimento. Às vezes nem sabe, seu Aparecido. Na verdade, isso é bastante comum aqui na nossa região. O pessoal pega, contrata um pedreiro e faz um puxadinho na casa. Só que aí dá alguma discussão com o vizinho enquanto está acontecendo a obra, o vizinho vai lá e denuncia na prefeitura, o fiscal da prefeitura vai lá e pede o alvará de construção que eu falei agora há pouco. A pessoa não vai ter, ela vai ser notificada. Se a pessoa não procurar um engenheiro para fazer a regularização do projeto, ela vai levar uma multa emitida pela prefeitura. Só que esse processo de atualização é um processo relativamente simples. A gente pega, vai até a casa da pessoa, vê o que foi modificado, vê se as modificações atendem à regra do plano diretor, porque o que acontece? Cada cidade ela tem um manual de construção que determina recuo de obra, determina a ocupação máxima, a taxa de permeabilidade do solo, tudo. E todas as construções devem respeitar essas normas aí impostas pela prefeitura. Só que se a gente chega no local e a construção que foi aumentada não obedece, então a gente é obrigado a falar assim, você precisa ajeitar isso aqui, você precisa quebrar porque está faltando área permeável no terreno, ou você precisa quebrar essa parte aqui que precisa ter recuo de 3 metros na frente. Esse tipo de adequação. Uma vez que a edificação se encaixa no processo de atualização, aí o processo é relativamente simples. A gente tem que ir lá, fazer a medição e fazer o projeto, fazer a elaboração e dar entrada como se fosse o mesmo processo de construção, só que de regularização nesse caso. Nesse caso, ele tem uma taxa da prefeitura um pouco elevada, que funciona como se fosse uma multa, que a pessoa leva por construir sem o alvará de construção. Olha só, tá vendo? E a presença do engenheiro é fundamental, né, Caio? Com certeza. Porque a pessoa, a partir do momento que ela contrata um engenheiro para a realização da obra, né, da construção, da casa própria, ou enfim, ela vai receber todas essas devidas orientações técnicas, documental. Eu acho que não vale a pena a pessoa fazer uma construção de qualquer forma, né? Então, nós como engenheiros, nós temos algumas funções durante a obra, durante a construção. A primeira é planejar tudo, fazer todo o projeto, questão de cronograma de obra, elaboração de projeto executivo, tudo certo. A segunda obrigação que a gente tem é de orientar o pessoal da mão de obra in loco, igual. Chegar para o pedreiro, você precisa fazer isso aqui, você sabe fazer, você já fez isso aqui? Assim, ok, beleza. Uma vez que esteja feito, a gente precisa fiscalizar se foi feito corretamente, de acordo com as normas da NBR brasileira. E aí varia de situação para situação. Justamente. Não podemos, em hipótese alguma, descartar, né, o acompanhamento do engenheiro, né? É como você querer fazer um tratamento médico, você entendeu? E você querer você mesmo fazer o diagnóstico da sua doença e estabelecer o protocolo de tratamento, você mesmo, né? Por conta. Vai dar zebra, vai dar algum problema, efeito colateral, a contraindicação vai pegar a pessoa e causar vários distúrbios no organismo, né? Então, você que está pensando em construir, você está vendo aí no rodapé do seu televisor o contato aí da Engelar, entra em contato, dá uma ligadinha, fala com o Danilo, fala com o Caio e conversa com eles, que eles vão te orientar da melhor forma, tá? Concluindo esse bloco aqui, Caio, qual é o tempo médio de construção de uma casa? Uma casa aí na faixa de... A Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na faixa de 70 metros quadrados? Então, o projeto mais comum que a gente faz aqui na região seria uma casa geminada de 75 metros quadrados.
questão de aprovação de projeto e documentação inicial antes de começar a obra, ela está demorando em torno de 40 até 60 e alguma coisa dias para fazer toda a documentação antes da obra. A partir do momento que começa a obra, ela demora ali entre 2,5 até 3 meses, dependendo do padrão de acabamento, dependendo se tem chuva, se tem intempéries, dependendo se tem decreto do prefeito também, que isso daí acaba atrasando. E o padrão certinho, você pode colocar entre uns 40 dias antes de começar a obra, mais uns 3 meses depois, que é o tempo médio. Mais ou menos aí uns 4, 5 meses. Pode colocar 4, 5 meses. Para construir uma casa tamanho médio, né? Sim, uma casa, Minha Casa Minha Vida, bem Olha feita. aí. Então, estou falando aqui com o meu amigo Caio, ele que é engenheiro, sócio proprietário da Engelar, e a entrevista está top. Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias. Nós temos comprometimento com o seu evento. Há mais de 20 anos, atendendo os mais diversos eventos com a qualidade e a responsabilidade que nos credenciam cada vez mais a pessoas que se tornam clientes e amigos e com satisfação total em cada detalhe da sua festa ou evento. Seu evento ainda mais especial. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias Decorações. Quem conhece, confia e recomenda. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga, 270. No centro, fone 3035 1366. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki, 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na Rua Washington Luiz, 1100, no centro de Marialva. Muito bem, voltamos aqui do intervalo comercial. Você que ligou o seu televisor agora, você está em sintonia com o programa Saúde em Foco e a entrevista de hoje, o foco, né, da entrevista de hoje está na saúde empresarial, né? Estou falando aqui com o meu amigo Danilo, né? Ele que é engenheiro, tá? Nós fizemos o primeiro bloco e agora estamos aqui no terceiro bloco novamente com o Danilo. E vamos dar sequência naquele assunto que estávamos falando, que um assunto muito polêmico, né, Danilo? Porque o índice de aumento está sendo absurdo, né? Tem material aí de construção que subiu até 83%. Gostaria que você pormenorizasse mais um pouquinho sobre esse aspecto que é tão importante. Acredito que tem muitas
muitas pessoas, muitos empresários que estão assistindo, acompanhando a nossa programação, muitas pessoas que desejam, né, construir, tá? Inclusive, vai estar aí no rodapé do seu televisor o telefone, o contato da Engelar, né? Se você precisar de um engenheiro, você pode entrar em contato, falar com o Danilo, então com o Caio, você que quer construir, enfim, daqui a pouquinho nós vamos conversar novamente, né, com o Caio, né? Nós vamos conversar novamente com o Caio, porque a entrevista continua aqui com os dois engenheiros, tá certo? E você pode entrar em contato, você que precisa de um engenheiro, você que quer construir uma casa, um sobrado, até mesmo um edifício, né? Você pode entrar em contato aí com a Engelar. Mas eu gostaria, Danilo, que você pormenorizasse, né, esses absurdos que está acontecendo aí na alta dos preços do material de construção, né? Realmente tem sido uma barreira grande para nós aí, como a gente tem visto, o mercado ele está instável. Então, com redução do material, do insumo em estoque, redução do pessoal trabalhando dentro das empresas, então fica realmente complicado. Mas tem algumas situações que nós já temos percebido dentro do setor da construção civil, e creio que não só nós, mas outras pessoas também que usam de ferragem e de material que são também insumos da construção civil para outros setores, já tem percebido que tenha acontecido um aumento contínuo dos materiais, né? Essa estabilização do mercado de insumos aí tá um pouco complicado, e isso dificulta muito para nós. Tem algumas obras que estão paradas, então por falta de material, não tem entrega, não tem previsão de entrega, e mesmo com os materiais já quitados, mesmo assim a entrega longa, né? Então com prazo aí de 30, 40, 45 dias para entrega de material que antes da pandemia era entregue aí com 3 dias, 5 dias de prazo máximo, né? Isso aí tem dificultado muito a situação para nós, e acredito que alguns insumos, esse atraso e esse aumento de valor tem sido abusivo, né? Abusivo porque o setor tendo essa dificuldade, essa diminuição da produção na época do início da pandemia, né, que foi onde foi o maior baque, né, da pandemia, mesmo assim, o setor da construção tem aumentado muito, então os pedidos aumentam, então fica um pouco fora da realidade, na verdade, para a gente. Não dá para entender muito bem o porquê desse aumento tão significativo, né? São aumentos de porcentagens altas e que são feitos semanalmente praticamente, né? Por exemplo, antes da pandemia você pagava o milheiro da Jota, né, na faixa de quanto, por exemplo, e hoje está pagando quanto? Nós chegamos a pagar aí no milheiro de Lajota em torno aí de R$280, R$290. Hoje, né, se for para pedir uma carga agora, você vai pagar no mínimo R$600 o milheiro. Então, assim, é um aumento bem significativo. Um percentual aí, mais de 100%. Altíssimo, sim, altíssimo. E os prazos de entrega absurdo, na verdade, né? Então, assim, a gente faz o pedido, mas não tem nenhuma prévia de quando que seria entregue. Seria de 40, 45 dias para cima, dependendo da situação. A questão, por exemplo, do prazo de entrega até que é justificável, né? Agora, a questão do preço é um absurdo, né? Não, com Acho certeza, que estão se aproveitando da situação. Sim. E é lamentável isso. Mas vamos deixar para as nossas autoridades tomar conta dessa questão. Eu acredito que de repente até uma intervenção aí do presidente da República para taxar os preços desses produtos, material de construção, que eu acho que seria a forma mais correta, né, para evitar esses abusos aí, né? Mas, muito bem, Danilo, com relação, aqui falando, né, sobre a construção, qual o procedimento para se fazer uma construção?
Bom, hoje, para todo mundo que tem intenção, tem um sonho aí de construir sua casa, ou quer fazer um investimento, né, fazer uma construção para locação, né, para algo do tipo, acho que o primeiro passo é verificar a documentação do lote, né. Muitas pessoas hoje compram lotes e permanecem durante anos com um contrato de compra e venda, né, e esse não é o caminho correto, né. Então, assim, a gente sempre aconselha que faça a escritura, né, que faça a matrícula do lote, para poder ser dono realmente de direito, né. E a partir disso, né, com o documento em mãos, vir até procurar um profissional, né, um profissional da área, um profissional habilitado, para que seja colocadas as ideias em papel, né. Então, transformar as ideias em papel, para que posteriormente seja feita transformar isso aí em realidade. E nós vamos estar ali para auxiliar, um dos papéis do engenheiro, tá auxiliando nessas escolhas, né? Então, às vezes uma pessoa leiga, ela tem uma ideia do que seria a construção, mas na verdade ela é um pouco diferente. Então, a gente está sempre orientando para poder transformar isso de uma forma boa e que atenda às expectativas que a pessoa tem com relação à construção. Mas com relação à documentação, seria então transformar essas ideias em papel, transformar isso em projeto, né? E posteriormente fazer os trâmites dentro dos órgãos públicos, que seriam, no caso, a prefeitura da cidade, da onde você pretende construir, né? E transformar isso daí para poder ter uma liberação, um alvará. Então, com esse alvará em mãos, você pode daí começar a sua edificação de forma segura, de forma correta. Se houver fiscalização, você tem o alvará que te permite, né, que nada mais é do que a autorização do município para que você faça a sua execução da sua obra, e procurar um profissional habilitado para que seja feito o projeto e que seja emitido um documento que muitas pessoas não conhecem, mas que se chama ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que só os profissionais habilitados, né, perante ao nosso órgão aí, que é o CREA, né, que é um documento que ele nada mais é do que a responsabilidade civil e criminal total da obra em cima de um responsável. Então, aquela obra ela vai ter um responsável técnico por ela, que vai estar auxiliando na execução de acordo com as normas municipais, de acordo com as normas brasileiras, né, a ABNT, e para que seja feito tudo de acordo, que não haja não haja falhas em questões de execução, para que futuramente você tenha algum problema. Posterior, né, a obra finalizada, um dos documentos que são solicitados é o ABITS, né, que ele mesmo já se fala. Então é um documento que ele deixa com que o local seja habitável. Então, ABITS, né, o nome já deixa a entender. Que para você que vai locar, vai ser o documento que você vai precisar para fazer a locação. E para quem for fazer também, se estiver construindo para uso próprio, né, então se for para moradia, para poder entrar na residência ou no apartamento, seja o que for, seja qual construção for, e poder ali ficar, né, então habitar naquele local. Muito bem. Aí, o programa de hoje, Saúde em Foco, focado na saúde empresarial, né, falando aí sobre a construção civil aqui de Maringá, Sarandi e toda a nossa região. E hoje falando aqui com os meus amigos, né, o engenheiro Danilo e o Caio, né? Nós já estamos aí nos aproximando dos finalmente do nosso programa. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, Danilo. Bom, nós como profissionais aqui do setor da construção civil, a gente indica, né, para que todas as pessoas aí que têm a intenção de construir, que se sentiu em dificuldade e que tem um poder de conseguir fazer um investimento, invista na construção civil. A construção civil ela é um meio seguro de investimento, né? E em meio a essa pandemia que nos deixa a lição, né, de que é preciso realmente ter outras vertentes, outras fontes de renda. Então, é a dica que eu deixo e as considerações. Então, façam desse momento um aprendizado para que possamos evoluir, né, e cada dia melhorar. E a construção civil está aí
para auxiliar e para ajudar as pessoas que querem ter esse plano B, né, como uma fonte de investimento. E também deixar o recado para o pessoal da área da construção, que está se vendo em dificuldade, que busquem ferramentas digitais, que se inovem, se renovem, façam que também desse momento de pandemia um momento de conscientização e de aprendizado, para que possamos sempre estar evoluindo e melhorando, né? Levando um produto de qualidade para todo mundo e melhorando como profissionais e como pessoas também. Muito bem, muito obrigado. Me sinto honrado com a sua presença aqui, presença também do Caio, né? E eu agradeço de coração, acredito que essa é a primeira de muitas outras vezes que nós estaremos entrevistando vocês, ok? Com certeza. Que Deus abençoe. Somos a geração que compartilha ideias e colabora para construir. Que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. Somos a geração que gosta de viver experiências únicas. Que enxerga professores como mentores e a sala de aula como um campo aberto de possibilidades. Venha ser Geração Unicesumar. São mais de 60 cursos de graduação. Vestibular agendado. Inscreva-se! Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé, você pode ligar, mande o seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. Quer que sua obra seja executada com excelência? A construtora Engelar pode te ajudar. Fazemos a administração e execução de obras, elaboração de DISO para a Receita Federal, financiamentos da Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, encaminhamento de documentos para averbação e abertura de matrícula e plotagem de projetos de diversos formatos. Faça seu orçamento com os nossos especialistas. 44 99879 3999 e 44 99722 8830. Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Maicon, diretor e professor da MM Music, escola de música e loja de instrumentos musicais online. E você quer se tornar um músico, um cantor? Nós podemos te ajudar. Aulas de violino, violão, teclado, técnica vocal e muito mais. Avenida Mauá, 1008, todas as quintas-feiras e sábados. Entre em contato através das nossas redes sociais, pelo telefone e venha estudar conosco. Music, escola de música em Maringá. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga, 270. No centro, fone 3035 1366. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na Rua Washington Luiz 1100, no centro de Marialva.
Muito bem, continuamos aqui a entrevista com o meu amigo engenheiro Caio, né? Falando aqui da Engelar, uma empresa que já está há 5 anos no mercado, né, Caio? Sim, sim. Nós começamos, se eu não me engano, foi em 2015, 2016. Dia 18 de fevereiro de 2016. E já foram... Vai fazer 5 anos agora, tá com 4 e alguma coisinha. Já foram muitos projetos aí, muitas casas construídas. Ah, com certeza não foi uma nem duas, são 5 anos de trabalho aí. Dá para dividir 3 meses por casa, assim, faz 2, 3 de cada vez. Olha só. E para aquele amigo que está nos assistindo agora, como que ele deve fazer, Caio, para entrar em contato com vocês? As redes sociais, a empresa tem site? A gente tem o Facebook da empresa, né? Temos o Instagram, que é a nossa maior plataforma digital, que é o @consultorengelar, tudo junto. E demais, a gente está investindo num site ainda, porém não está pronto ainda. Certo. Mas tem as redes sociais, né? O Instagram. Não, o Instagram é o principal nosso. Aí o telefone já está aqui embaixo, você pode conferir. Isso. E qualquer forma de contato com a gente, estamos aí. Opa, está à disposição, né? Eu gostaria de saber o seguinte, nós falamos já quais são os tipos de investimentos, né? São possíveis fazer com os serviços prestados pela construtora, né? E eu até já comentei, né, aqui com o Danilo, nessa entrevista, sobre o reflexo da pandemia, né, Caio, na construção civil. Eu gostaria de saber de você qual é o seu parecer sobre esses reflexos da pandemia, que teve, é claro, reflexos a níveis mundiais, né, mas em especial aqui no Brasil e aqui na nossa região, na área da construção civil. Na sua concepção, o que mais você acha que afetou a área da construção civil, etc. e tal, esse reflexo da pandemia, essa crise? Nós tivemos 2 tipos de afetos, assim, como posso dizer. A gente foi afetado no começo da pandemia, onde o decreto do municipal forçou a gente a parar tudo, não podia abrir escritório, não podia tocar obra. Nós tivemos que ficar parado aí, se eu não me engano, acho que foi quase 30 dias, 28 dias, alguma coisa assim. Porém, eu estou achando que o pior impacto vai ser agora, porque o que aconteceu? As indústrias de materiais da construção civil, elas ficaram muito tempo produzindo 50% da produção deles. Porém, só que até agora eles tinham materiais em estoque, e agora a gente está enfrentando uma falta de material no mercado incrível, que eu nunca vi isso na vida. Não tem lajota, não tem ferro, não tem cimento, não tem Justamente. Sem esses materiais é impossível trabalhar. Justamente é o que eu estava comentando com o Danilo, né? O absurdo dos preços abusivos, né? Pelos fornecedores e a falta, né? Até que a falta do produto é justificável, né? Sim, agora, a questão da produção, ok, mas... devido à produção, houve uma redução de funcionários, etc. e tal, então é justificável. Agora, os preços abusivos, acho que não, né, Caio? Porque aconteceu o seguinte, tá faltando material, eles diminuíram a produção, só que eles diminuíram os custos deles também, então, não é condizente um aumento de 80% no ferro, um aumento de mais de 100% na lajota, porque eles tiveram menos custo e agora estão vendendo pelo dobro. Isso aí, por mim, não é condizente. Eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que estão assistindo aí a nossa programação e estão envolvidos aí com esse assunto tão importante, né? E às vezes eles têm o desejo de construir a casa do seu sonho, né? Uma casa própria e tal. E o primeiro passo, é claro, para quem quer construir, é a compra de um terreno, né? E qual deve ser, Caio, as precauções para aquela pessoa que quer construir a sua casa própria e que vai dar o primeiro passo, que é a compra de um terreno? Qual deve ser as precauções na compra desse terreno, por exemplo? Então, o terreno, ele tem várias variáveis a qual pode afetar tanto a construção da sua casa como a regularização da documentação.
Primeira coisa que você deve se atentar é se o terreno ele está liberado para construção. Igual loteamentos novos, igual acontece aqui na região, eles liberam para protocolação de projeto, porém não liberam para a execução da obra. E isso daí tem casos que ficam enrolados 2, 3 anos. Essa é a primeira coisa que você tem que se atentar. Se está liberado, se pode fazer a construção. O que vai impactar mais no seu bolso é se o terreno ele tem uma declividade acentuada ou não. Por quê? Isso daí, quando o terreno ele tem uma declividade acentuada, você precisa fazer uma contenção de terra para fazer a nivelação desse terreno. E essa contenção ela é bem cara de se fazer. Ela geralmente é em torno de uns 30, 40 mil reais que você gasta sem sair a casa do chão. Isso daí é uma coisa que realmente fazer o muro de arrimo ele sai bem caro. Olha só. A terceira coisa que eu deveria falar seria a localidade e o tipo de construção que você vai querer fazer. Porque, como você falou, se for uma casa para você morar, você tem que saber, você tem que levar em consideração. É perto da escola dos meus filhos, é perto de algum lugar que eu trabalho, ou é alguma coisa nesse sentido, entendeu? A localização é fundamental. Localização é fundamental, tanto para venda quanto para moradia própria, né? No caso, quando você quer fazer a casa para você que vai decidir a localização, né? Aí aquele cidadão foi lá, comprou o terreno, tá? Mas sem orientação de um profissional da área, por exemplo, um engenheiro, né? E começou a construir e tal, e de repente ele é notificado, né? Por exemplo, vai lá a prefeitura, o CREA e notifica ele. Qual é a providência que ele deve tomar? Bom, ele tem que procurar um profissional habilitado, levar a notificação e dependendo do tipo de notificação que ele tomar, é que não tem como eu falar para você exatamente, porque existem vários tipos de autuação que ele pode levar por estar irregular, e cada um desses tipos necessita de uma providência diferente. Mas, por exemplo, se ele for autuado porque ele está sem alvará de construção, ele tem que procurar um engenheiro, e esse engenheiro vai fazer a medição do que foi feito, para fazer a regularização, colocar em projeto, fazer todo aquele processo do alvará de construção que eu expliquei no bloco anterior. Ah, sim. Analisando também a questão, por exemplo, da compra do terreno, a pessoa tem que analisar muito bem a parte documental, né, Caio? Porque às vezes acontece, como eu já ouvi falar, de um terreno, um imóvel, ter várias escrituras. Então, o que acontece não é escrituras. O que acontece? O pessoal ele compra o terreno da loteadora, porém ele não escritura. É justamente o fato dele não escriturar é que dá esse tipo de problema. Ou às vezes ele escritura, mas não registra. Exato. Não, por exemplo, porque quando você faz a escritura, você tem que registrar. Né? Quando a escritura ela já é o registro do terreno. Aí, o que acontece? Quando a pessoa compra o terreno, faz os pagamentos, mas não registra, a pessoa que fez a venda, o terreno está no nome dela ainda, ela pode vender para outra pessoa e você não tem o risco de ter uma duplicidade, Sim, triplicidade de venda ou mais, isso aí acontece. Através de um estelionatário. Então, o primeiro passo é a pessoa escriturou o terreno, vai lá e já registra aquela escritura. Já faz, né? O registro da escritura. E a pessoa que está comprando o terreno tem que analisar bem certinho esse detalhe para ver se aquela escritura está registrada ou não, solicitando uma matrícula, não é isso? Sim, porque o que acontece? É que isso aí vai de pessoas que usam de má fé, né? São estelionatários, são criminosos. Elas fazem a venda do mesmo terreno, geralmente por um valor muito abaixo, porque é para o cara pegar e comprar e pagar à vista, e ele vende para 2, 3 pessoas, e esse cara pega, a hora que você vai atrás dele, sumiu. O primeiro que escriturar a venda fica com o terreno. E tem muitas pessoas que às vezes caem nesse engano, né, Caio? Muita gente, cara. Aqui em Sarandi mesmo, a gente já teve vários casos de pessoa que chegou com compra e venda ali e foi ver, tinha a escritura no nome de outra pessoa. A pessoa de que ele adquiriu o imóvel não era o dono. Aí, isso daí, se a pessoa o comprador não se atentar à documentação inicial do terreno, é uma dor de cabeça a qual não tem volta. Concluindo aqui, já estamos nos aproximando dos momentos finais da programação. Qual o caso mais comum de problemas que o proprietário tem por não contratar um engenheiro
Nós já comentamos sobre esse assunto, mas você poderia ressaltar alguma coisa aí para a gente finalizar isso. Olha, o que mais acontece quando é construção sem alvará, que o pessoal chega lá, desculpa, levei uma notificação. Aí a gente chega na obra para fazer a medição, para dar um diagnóstico do que está acontecendo lá, a pessoa não respeita as regras do plano diretor da cidade. Quando ela não respeita as regras do plano diretor, ela necessariamente tem que fazer uma reforma para adequar, porque se não tiver dentro das regras da prefeitura, ela não faz essa regularização. E isso daí não tem choro nem vela, tem que estar dentro da regra da prefeitura, pronto, acabou. Então, igual, recuo frontal de casa, ela não aprova nada. Recuo lateral tem que ter recuo mínimo, ou é colado na divisa, ou tem que ter recuo de 1,5 m. A mesma coisa vale para o recuo do fundo. O recuo frontal, ele tem que ter, quando é residencial, ele tem que ter 3 metros da frente. Se for comercial, ele pode estar colado ali num alinhamento predial. Às vezes tem vários terrenos, um do lado do outro. Se a pessoa não tem ali um profissional com conhecimento de causa, às vezes ele pode construir no terreno do outro. Já aconteceu isso aí? Já aconteceu, já aconteceu um negócio num cliente nosso que o vizinho construiu uma casa no terreno dela. Ela chegou e falou assim, eu não mandei construir nada e tem uma casa no meu terreno. Olha aí. Eu olhei para ela e falei assim, regulariza que é sua. Porque o cara construiu no lugar errado. E aí, como é que faz para resolver um abacaxi desse aí? Aí o que aconteceu foi que eles acabaram trocando de terreno, porque era ela pegou o terreno do vizinho, que não tinha nada, e o vizinho acabou ficando com a parte que ele construiu. Gente, olha só. Mas é porque ela quis fazer isso aí. Já pensou quanta coisa que acontece? Uma coisa dessa é porque ela acabou agindo de boa fé e entendeu que foi um erro honesto, tudo bem, mas se ela bate o pé e fala não, ele é obrigado a quebrar e tirar tudo do terreno dela lá. Gente, o papo está muito gostoso, mas chegamos aí no final do programa, né? Essa é a primeira de muitas outras vindas aí dos meus amigos aqui, o engenheiro Danilo e também o Caio. E, Caio, eu agradeço, me sinto honrado em estar aqui entrevistando você, o Danilo, mas as suas considerações finais. Cara, eu queria só ressaltar a importância que é ter um engenheiro responsável pela sua obra. É uma coisa que, se você vai construir, você tem que chamar um engenheiro, porque quando você fica doente, necessariamente você vai para o médico, você não vai para o enfermeiro, você não vai para um atendente de secretaria. O que eu quero dizer? Você tem que escolher o profissional capacitado para realizar o serviço para você. Nós temos a responsabilidade civil de toda a obra, é uma dor de cabeça que você não vai ter. Procurando a consultoria Engilar, nós somos responsáveis por todo o processo, desde o começo até o final da regularização de documentação. E, bom, lembre-se, se for construir, liga para a gente na Engilar. Que inclusive também tem casas prontas já para vender para os interessados, né? Temos casas. Nós construímos casas Minha Casa Minha Vida. E aqui na região, na maioria das casas nossas são em Sarandi. Ligando no telefone que tem aqui embaixo, você conversa ou comigo ou com o Danilo, e a gente vai apresentar para você os modelos de casa que a gente tem pronta, está em construção. A gente tem uma variação de obras aí. Comprar as casas que já estão prontas e aquelas que estão fazendo. Comprar já na planta, né? Sim, se quiser fazer a obra e quiser fazer algum tipo de alteração na casa, que igual, nós temos 2 casas agora no Jardim Cometa que estamos começando agora. Dá tempo de mudar ainda, se você fechando a compra com a gente agora, a gente consegue fazer uma negociação de mudar alguma coisa, se você quiser pintar ela de um jeito diferente, colocar algum detalhamento de fachada, nós estamos abertos a qualquer negociação. Muito bem, vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. Que o Deus de paz vos dê a paz.